Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá, todo esse material que eu preparo aqui, eu disponibilizo para vocês lá. E tem outras sugestões que outras professoras colocam também para o enriquecimento da nossa aula. Você será muito bem-vinda. Venha e traga também as suas sugestões. Vamos então agora para um recadinho. Professora, se você é nova no nosso canal, quero te informar que nós aqui preparamos as pré-aulas para a classe do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Tudo organizado numa playlist no canal da Turma da Tia Polly. Se você conhece professores dessas classes, compartilha também com eles essa informação, certo? E vamos dar início então para a nossa aula número 2 do nosso último trimestre de 2023, que traz por título O Ensino sobre a Salvação. Trouxe para vocês os dois hinos da aula passada que fala sobre Paulo, mas você pode colocar aqui também outros hinos de acordo com o tema que nós vamos estar trabalhando, certo? E o Memorizando nos diz assim: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. E aí eu trouxe para vocês a sugestão de vocês fazerem uma caixa de presente. Aqui tem uma professora que faz uma caixa bem elaborada, com tecido, né? Algo assim bem para visual realmente para você usar em ministrações. Mas você pode construir de uma forma mais simples esse mesmo visual e colocar nele, como eu fiz ali do ladinho, o nosso memorizando. Certo? E aí você vai abrindo os pedacinhos dessa caixa, você vê ali como que ela monta, e você vai abrindo e eles vão lendo o textuário, certo? E aí depois você pode dar para cada um ir abrindo também e lendo, assim vocês vão repetindo e memorizando o textuário. Amém? Os recursos da história é os mesmos, né? A gente pode levar ali a nossa maleta missionária, pode levar. Só que como nós vamos falar sobre salvação, eu trouxe para vocês as imagens ali do nosso plano da salvação, que vocês podem ir tirando, certo? Da maleta missionária, né? Falar, ó, Paulo começou a pregar então agora sobre a salvação. E aí você começa falando, né, sobre as cores da salvação, que é bem conhecido. Primeiro, a gente precisa então situar as crianças do que é a salvação. Do que estamos sendo salvos, por que precisamos ser salvos, quem pode nos salvar, por que Jesus precisou morrer por nós, porque para eles, por mais que eles já nasceram na igreja, eles conhecem essas expressões, mas eles precisam entendê-las, certo? Então a professora vai ter que contar de uma forma bem lúdica para a criança o que é essa salvação. Porque para as crianças, salvação é para ir morar para o céu. E eles não estão errados, mas não é só isso, é algo muito mais profundo. Então você precisa encontrar uma forma, professora, de deixar contar como se fosse realmente uma história para que eles possam se envolver nisso e entender o que, que aconteceu. Né? Então você explica ali que Deus é tão maravilhoso, ele criou tudo que existe, ele formou a natureza, ele formou os luminares, ele formou a terra, e ele fez tudo isso e deu para o ser humano. Ele deu para Adão e Eva. A gente vê ali na Bíblia, em Gênesis, que ele fala, né? Exercei o domínio sobre as aves, sobre os animais, tudo. Então, ele deu a terra para que o homem pudesse governar. E ele criou o homem para ter um relacionamento com ele. Só que o que que aconteceu? Um inimigo, que era um anjo de Deus, que estava ali no céu, adorava o Senhor. Ele começou, né, a fazer o quê? Começou a ter no coração dele uma iniquidade. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ter o mesmo poder de Deus. E aí, o que que aconteceu? Ele acabou, o Senhor falando assim, olha, ele começou a promover uma rebelião contra Deus. E Deus o lança do céu. Por quê? Porque na presença do Senhor não habita o pecado. Na presença do Senhor é santidade. E quando Lúcifer deixou no coração dele crescer esse orgulho, essa soberba, esse desejo de querer ser igual a Deus, ali se encontrou o pecado. E aí o Senhor tem que lançar fora dele. Por quê? Porque não consegue ser um com o Senhor quem anda em pecado.
E quando ele é lançado, ele fica tentando achar meios para destruir tudo que Deus criou. E quando ele viu esse relacionamento que Deus tinha com o homem, que o homem era puro, o homem tinha, né, o Senhor se relacionava com o homem, o Senhor criou um mundo, né, ali para o homem. O Lúcifer, né, esse inimigo das nossas almas, ele começou a arrumar formas para fazer com que o homem também vivesse separado de Deus. E aí foi que tem a história que a gente conhece, que entrou o pecado, que esse pecado nos separou de Deus. Assim, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que aconteceu? Esse domínio que o Senhor tinha dado para Adão e Eva da terra, ele passou agora para a mão do inimigo. Por isso que a gente lê na Bíblia, né? O príncipe desse mundo. E aí o inimigo, então, começou a governar. E todo mundo, né, já foi nascendo com a marca do pecado. Quando Deus nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós tínhamos ali todo aquele DNA de glória, porque fomos criados assim. E por isso nós podíamos conviver com Cristo, nos relacionar com Cristo. Só que agora, quando o homem pecou, o DNA do homem foi o que tinha o pecado. E isso manteve o homem separado de Deus. E aí, o que aconteceu? O inimigo, então, começou a cada dia mais lançar pecado e ele foi contaminando todo mundo com o pecado. Então, o Senhor, que já sabia de tudo isso, desde a eternidade, ele já tinha um plano para isso. Porque o homem falou assim: agora o salário do pecado é a morte. Antes do ser humano pecar, o ser humano ele viveria com Cristo. Ele tinha a árvore da vida que ele podia se alimentar e aqueles frutos, né, faziam com que a vida dele se prolongasse. Tanto que lá no céu, na Nova Jerusalém, nós vamos ter a árvore da vida também. E o que acontece? O inimigo, ele pegou e começou a minar, então, o ser humano. Tanto que quando o ser humano peca, o que o Senhor faz? Expulsa eles do jardim, coloca um anjo guardando essa árvore da vida. Porque imagine viver eternamente no pecado, né? Então, o Senhor expulsa ali. E só que o Senhor já tinha um plano de redenção para a humanidade. E por isso que a Bíblia fala ali, né, na própria leitura que nós fizemos, no Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós, então, o mundo jaz do maligno. E é ele, então, que governa esse mundo, aprisionando as pessoas aonde? No pecado. E o salário do pecado, como eu já falei antes, é a morte. Ou seja, e Cristo veio trazer a vida e vida eterna. Só que para nós termos essa vida eterna, nós precisamos passar por um processo que é crer em Jesus. E crer que Jesus era o Filho de Deus. E o que então Jesus fez? Como o salário do pecado é a morte, quer dizer que cada vez que o homem pecava, o que o Senhor fazia antes de Jesus? Eles tinham que oferecer um sacrifício. E aquele sangue daqueles animais que eles matavam, eles encobriam o pecado. Então, para a pessoa não morrer, um animalzinho tinha que morrer. Porque esse era o salário que o inimigo falou: não, você quer? Ah, todo mundo pecou, todo mundo é meu. E você falou: não, até que chegou Jesus. E Jesus, ele era puro. O sangue dele, porque não tinha pecado. E então Jesus, ele veio, por isso que ele veio diretamente de Deus, ele nasceu de uma virgem, certo? A Maria. Deus, no seu imenso amor, ele manda o seu filho, um sangue puro. Ele veio, ele viveu como homem, ele sofreu como homem, ele precisou passar por tudo isso para vencer o mundo. E aí sim, quando ele derrama o seu sangue puro naquela cruz, ele redime a todos, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. E aí todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ou seja, Jesus falou assim: qual é o preço da humanidade? Ah, é um sangue. Só que o sangue do animal não tinha poder para salvar as vidas, e sim só apenas para cobrir aquele pecado. Agora, Jesus e o sangue dele sim tem poder para salvar, para comprar, para redimir. Agora, as pessoas que creem em Jesus não são mais escravas do pecado. Nós temos a opção de pecar ou não pecar. As pessoas que não conhecem Jesus, eles estão escravos do pecado, por mais que eles escolham ser uma pessoa boa, eles ainda, se eles não creem em Deus,
e eles não podem ser salvos, porque o passaporte, o que nos garante a salvação, é Jesus, que é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Então não tem outra forma de nós fazermos essa conexão, de nós voltarmos a Deus sem passar por Jesus, porque Jesus foi lá e falou, ó, tá pago. E abriu uma porta, abriu um caminho, falou, voltar a Deus é só reconhecer Jesus como Salvador. É ter fé que ele pagou esse preço. Por isso que a palavra diz, nós somos justificados por meio da graça. Nós pecamos ainda. Só que há em nós uma justificação através do sangue de Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, para aquelas, ele vê quem tem o sangue de Cristo, quem é justificado por Cristo. Então, a todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Certo? Então ele pode, porque o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele morreu. Ele foi na cruz e ele morreu. Só que quando ele chegou lá no inferno, opa, não tem pecado. Então o inferno não pôde segurar Jesus. Porque não tinha pecado e o salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, ele pôde ressuscitar em glória. E aí ele tomou a chave da morte. Então agora, quem tem o controle da vida e da morte é Jesus. E todo aquele que crê que Jesus passou por isso, por nós, por amor a nós, porque ele não precisava ter passado por isso. Então não é o nosso mérito, não é porque somos bons, não é porque fazemos tudo certo, não é porque somos os santos que nós somos salvos, não. É pelo sangue de Jesus. É crendo em Jesus. Então uma pessoa, por melhor que ela seja, se ela não crê que Jesus é o Filho de Deus, ela não consegue passar nesse caminho. Ela não consegue passar por essa porta. Deus mesmo falou assim que é através do filho dele. Então, quem somos nós? Então, a gente precisa mostrar isso para nossas crianças. Se não fosse Jesus vir e pagar pela humanidade, pagar pelo pecado da humanidade, ninguém teria vida eterna. E nós não conseguiríamos nos relacionar com Deus. E agora, quando Jesus vai e paga o nosso pecado, ele fala agora o que nós vamos fazer? Arrependei-vos. Então você confia que Jesus é o Filho de Deus? Que ele precisou morrer, viver e morrer aqui, derramar o seu sangue por nós, para que nós possamos ter o direito à vida eterna em Deus? Só que aí nós, como eu falei, continuamos esse mundo de pecado. Então, nós temos que chegar na presença do Senhor e nos arrependermos diariamente dos nossos pecados. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu nem minto, não minto, então eu não tenho pecado? Tem. Você tem pecado. Lembra que Neemias, ele pedia perdão pelo pecado da família, do povo que estava à distância deles. Ele se colocava naquele lugar para pedir perdão, para Senhor, remove de nós a iniquidade. Então, é isso que nós temos que fazer. Senhor, o Espírito Santo vai me mostrando as minhas falhas, porque o Senhor mostra que a graça, ela não veio descumprir a lei. Muito pelo contrário. É por meio da graça confirmamos a lei, ou seja, nós não fazemos as coisas erradas agora por medo de errar, mas nós não cumprimos a lei por medo de ir para o inferno, não. Nós cumprimos a lei porque a graça de Deus na nossa vida nos fez entender a lei do Senhor, nos garante viver a lei, não de forma obrigada. Porque antes as pessoas, elas faziam só o exterior delas. Elas cumpriam as leis no exterior, mas o coração delas estava todo contaminado, cheio de pecado. Elas cumpriam aquela lei como se fosse tipo na força do ódio e não de coração. Agora nós amamos a Deus de todo o nosso coração, não porque a lei nos manda, mas porque o nosso coração, a nossa alma anseia por este amor de Deus, amados, porque nós reconhecemos o tamanho do amor dele, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos ama e ele conhece a intenção do nosso coração. Tudo que é aquilo que você não fala, mas que você pensa, o Senhor também conhece, então a gente tem que pedir perdão e nos arrepender de Senhor. Eu realmente não me relaciono contigo pelo Deus maravilhoso que você é, mas pelas bênçãos que você me dá. Então toda essa corrupção nossa vai saindo à medida que nós vamos nos aproximando mais de Deus.
E isso é um processo contínuo da nossa vida. Por isso que a gente tem ali, né, aquele crescimento, quer dizer, é um processo contínuo. Quanto mais em comunhão com os irmãos, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você está ali tentando se aproximar de Deus, buscando mais de Deus, reconhecendo quão pecador você é e quanto da glória de Deus você precisa. Então é isso que nós vamos mostrar para as nossas crianças. Usa as cores ali para eles poderem, né, ilustrar bem, para eles poderem memorizar bem o que, que cada cor simboliza. E depois desse processo que nós estamos passando nessa terra de purificação mesmo, né, aquele processo que passa pelo fogo. Então por isso que a Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas não é uma aflição com uma dificuldade, com uma doença, não. É aquela aflição que você está sendo moldado mesmo, é aquela coisa: Senhor, vai tirando de mim o orgulho, vai tirando de mim a inveja, vai tirando de mim a mentira, vai tirando de mim tudo isso. E é esse processo que o Senhor vai tirando, vai te lapidando, vai moldando, vai passando você pelo fogo, é dolorido. Só que nós temos que estar olhando para Cristo, porque o nosso alvo é o céu, é nos relacionarmos com Cristo, é estarmos mais próximos de Deus, o nosso Criador, é cumprirmos esse propósito. Tudo isso Deus fez apenas com um único propósito, para que Ele pudesse se relacionar com o homem. E que nós possamos ter isso em mente. Todos os dias eu quero me relacionar com Deus. Amém? E ensinar isso para as nossas crianças. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês algumas sugestões que você pode montar. A gente chama de livro sem palavras, certo? Com os seus alunos, para que eles possam levar para casa essa lembrancinha e contar a história, o que, que cada cor simboliza, né? O reino de Deus, todo o propósito que Deus criou, né? A humanidade, o mundo, para nós nos relacionarmos com Ele. Como o pecado, ele entrou no mundo, nos distanciando, nos separando de Deus e nos dando uma sentença de morte. E como foi necessário o sangue de Cristo ser derramado para a remissão de toda a humanidade, a remissão dos nossos pecados. Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, o mais difícil ele fez. Cabe a cada um de nós, então, ali, né, pelo coraçãozinho branco, confessar os nossos pecados, reconhecer que o único caminho que nos leva ao céu é através de Jesus e pedir perdão mesmo dos nossos pecados e ir crescendo nesse propósito de conhecer mais a Deus e se relacionar com Ele até que Ele venha nos buscar. Amém? Então, são essas sugestões que eu trago, todas essas imagens, irmãs, eu consegui no Pinterest, até eu esqueci de deixar o link aqui, mas entra lá no Pinterest e procura ali livros sem palavras e vocês vão ver várias sugestões. Tem formato de florzinha, decoração, de bolinha, miçanguinha, mãozinha, pode ser bolinha, o que for mais acessível para a irmã. O importante é que eles levem, que eles saibam o significado de cada uma das imagens, para que eles possam também memorizar e pregar a palavra do Senhor. Amém? São essas sugestões para a aula de hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua aula. E se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!